Bom dia, boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de apresentar esse relato de experiência sob o título Transcritores Automáticos de Textos e Transcrição Colaborativa, agilizando o trabalho de leitura paleográfica e identificação de informações textuais para acervos históricos. O exemplo do MOOC Paleografia na Rede Wiki. Eu sou Alicia Doalose, professora titular do setor de Filologia da Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Letras, para as disciplinas de Paleografia, Diplomática, Codicologia e Edótica, ou seja, as disciplinas de trato dos manuscritos. Eu começo explicando que nós vamos falar especificamente do Transcribus e do Transcribus Core, e não, de modo geral, de transcritores automáticos de texto. Transcribus e Transcribus Core são alguns dos muitos que hoje nós temos disponíveis, né? Sendo assim, é importante esclarecer que, ao contrário da interface gráfica do Transcribus, que é proprietária e operada exclusivamente pela Cooperativa Europeia WIDPOP SCE, o Transcribus Core é disponibilizado como software de código aberto em repositórios públicos, o que possibilita que desenvolvedores e pesquisadores o integrem em fluxos próprios de processamento de documentos históricos. Isso o torna especialmente relevante em contextos que valorizam a transparência e a customização de tecnologias utilizadas, como nas iniciativas que priorizam o uso de inteligência artificial open source. Esse motor, o Transcribus Core, funciona de maneira independente da interface do Transcribus, podendo ser acionada em servidores ou ambientes locais. Sua estrutura modular permite a conexão com diferentes frameworks de HTR, como o Pillai ou Calamari, o que amplia suas possibilidades de uso em projetos personalizados de transcrição automática. Quando combinado a esses motores de reconhecimento, o Transcribus Core atua como um intermediador técnico, processando as imagens dos manuscritos e retornando transcrições com base nos modelos treinados previamente pelos usuários. Assim, o Transcribus Core pode ser compreendido como o núcleo computacional ou back-end algorítmico da plataforma, responsável pelo processamento intensivo das tarefas de reconhecimento textual, enquanto o Transcribus funciona como a interface de mediação e controle, permitindo ao usuário interagir com os processadores por esse núcleo. Tal como em sistemas computacionais distribuídos, em que há uma clara separação entre a camada de processamento e a camada de interação, o Transcribus Core atua como a camada operativa fundamental, que pode ser acionada de forma independente para fins específicos de pesquisa ou automação, sem a necessidade da interface gráfica tradicional. Portanto, em contextos avançados de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, é possível acionar apenas o back-end e adaptá-lo a finalidades específicas, sem a necessidade de depender da interface tradicional da plataforma. Essa possibilidade amplia o alcance do Transcribus como ferramenta científica, permitindo que seus fundamentos tecnológicos sejam utilizados mesmo fora do seu ecossistema proprietário, o que contribui significativamente para a democratização das tecnologias de transcrição automática, ou automatizadas, né? E é exatamente aí que entra o foco dessa comunicação, que pretende apresentar a experiência prática do uso do Transcribus integrado ao Wixsource, como auxiliar do trabalho de compreensão, análise e descrição de documentos históricos em grandes acervos públicos, como o caso específico do acervo público do Estado da Bahia. No caso em questão, nós vamos falar da experiência do MOOC, Paleografia na Rede Wiki, que foi um curso realizado pelo Wiki Movimento no Brasil, em parceria com o Memoriarte, que é uma empresa de conservação e restauro e gestão de acervos em papel, que oferece vários cursos na área, o Arquivo Público do Estado da Bahia e o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta de Portugal. O curso contou com a participação de alunos do Brasil e de vários países da Europa, foi ministrado por mim e aconteceu no ano passado, em 2024, entre 1º de junho e 31 de agosto, com aulas aos sábados, com duração de 3 horas. As aulas eram síncronas e gravadas. Esses encontros semanais, gravados, né? Depois ficaram disponíveis
no ambiente do curso, dentro da Wikiversidade, né, uma parte do ecossistema da Wiki. E vão ficar lá por tempo indeterminado, de forma gratuita. O interesse, desde o início, era disponibilizar e popularizar esse acesso à informação, né? O curso teve como objetivo oferecer uma visão geral e abrangente da paleografia como ciência autônoma, mas parceira da história social da cultura escrita, da diplomática, da codicologia, da filologia e de tantas outras ciências. E teve como foco, um enfoque específico, as escritas modernas, que é o que nós temos no Brasil, do século XVI, do século XIX, né? E é justamente a partir desse recorte que nós lidamos com a paleografia e com todas as ciências do manuscrito mencionadas há pouco. Além de um significativo embasamento teórico distribuído em 13 aulas, na verdade foram 14 encontros, sendo que o primeiro foi destinado especificamente a explicar aos alunos o funcionamento do curso e capacitar o pessoal para a utilização das ferramentas computacionais e dos ambientes que seriam utilizados no MOOC, né? O curso contou também com atividades práticas de leitura de documentos históricos, para identificação das características diplomáticas documentais, a percepção de agentes envolvidos na produção e circulação documental e das instituições custodiadoras desses documentos, identificando e analisando elementos de materialidades da escrita que são absolutamente indispensáveis para a localização dos documentos nas coordenadas espaço-temporais. Tendo como um dos parceiros o Arquivo Público do Estado da Bahia, durante as atividades de transcrição colaborativa, especificamente, foram utilizados documentos referentes a um movimento específico, a Revolta dos Malês, o mais importante levante de escravizados, libertos e africanos de região muçulmana, que ocorreu na Bahia, em Salvador, no Brasil, em 1835. É considerada até hoje a maior revolta de escravizados da história do país. Os idealizadores do movimento e os participantes do levante ficaram conhecidos como malês, por causa do termo Imali, que era como os africanos de língua iorubá chamavam os muçulmanos. Muitos desses revoltosos, né, eram alfabetizados em árabe e possuíam uma organização interna influenciada pela religião islâmica. A revolta foi rapidamente reprimida pelas forças do governo brasileiro à época, mas mostrou a força da organização dos africanos escravizados e libertos e evidenciou as tensões raciais e religiosas da sociedade da época. Então, devido à importância do conjunto documental produzido no âmbito do movimento, tanto nas investigações quanto nas preparações para o movimento sedicioso, a grande procura por ele, com a aproximação dos 190 anos da revolta, o Arquivo Público do Estado carecia de descrições mais detalhadas no seu banco de dados, o que só seria possível com a leitura e a transcrição integral do conjunto documental. Então, assim, para a atividade de transcrição colaborativa, foi feito o upload dos facsímiles dos documentos custodiados pelo APEP. Esses facsímiles já existiam, já estavam disponíveis no portal do arquivo, e esses facsímiles foram transferidos, né, para o Wiksource, um projeto colaborativo da Wikimedia Foundation, voltado para a disponibilização de textos de domínio público com acesso gratuito, especialmente a livros e documentos históricos. Através da página do curso na Wikiversidade, os alunos foram direcionados à aba Atividades, que conduz ao Wiksource, onde se encontram os facsímiles a serem transcritos. Clicando no nome do arquivo e selecionando uma página, uma face de fólio, né, entre as disponíveis, eles chegavam à opção de transcrever documento. Dentro dessa opção, já estavam disponíveis ferramentas de reconhecimento OCR. Eles podiam selecionar uma dessas ferramentas de transcrição automatizada. Até o momento do curso, a Wiksource Luso Brasileira apresentava como opções de OCR o Tesseract e o Google OCR, ambas bem mais limitadas quando se trata de reconhecimento de manuscritos, em especial manuscritos históricos.
transcritos, né, manuscritos antigos. A meu pedido, como docente do curso, foi inserida a conexão com a plataforma Transcribos, muito mais ajustada à leitura de manuscritos do que os OCR já disponíveis, né? Pois funciona por meio da criação de modelos treinados para diferentes modelos caligráficos e idiomas diferentes para períodos diferentes, né? O Transcribos permite que os usuários submetam imagens de manuscritos e recebam transcrições automatizadas com bastante qualidade, nós sabemos, né? Desde que eles saibam pedir, informar a plataforma o que eles desejam obter dela, selecionando o tipo de escrita, o idioma, os séculos e o modelo, os séculos em que a documentação subida, né, está circunscrita, e o modelo que eles querem utilizar. A plataforma aprende com cada modelo e com cada correção feita dentro do seu ambiente, aprimorando sua capacidade de reconhecer padrões gráficos e diplomáticos bem mais complexos. Esse processo de aprendizado ocorre por meio do machine learning supervisionado, no qual os pesquisadores fornecem ao sistema transcrições corretas que permitem à inteligência artificial ajustar seus algoritmos e melhorar sua precisão, pois o Transcribos oferece ferramentas de revisão e correção manual a partir das transcrições geradas dentro do próprio ambiente, o que alimenta o sistema com informações adicionais, obviamente, refinando os modelos futuros e o seu funcionamento. Esse ciclo contínuo de treinamento e aplicação torna a plataforma cada vez mais eficiente, reduzindo as margens de erro. Assim, os alunos do curso, depois de ensinados dos ensinamentos referentes à paleografia tradicional e à paleografia digital, foram convidados a participar da transcrição colaborativa, iniciando o trabalho justamente pelo processo de transcrição automatizada, por meio da plataforma Transcribos, integrada ao Wixsurf. Embora o Transcribos seja um software proprietário, como nós já dissemos, ele é estruturado sobre componentes de código e ferramentas de inteligência artificial em Deep Learning, voltado para reconhecimento de textos manuscritos e busca de palavras-chave, o mesmo que o Transcribos Core. Para a atividade de transcrição colaborativa dos documentos referentes à revolta dos malês, os alunos do MOOC Paleografia da Rede Wiki foram convidados a utilizar o modelo M1, Portuguese General Model, M1. Tá? Então, eles podiam optar pelo Transcribos, eles podiam optar pela utilização de detecção automática de linhas e solicitamos que eles optassem pelo modelo M1, tá? Que foi foi um modelo criado entre 2018 e 2022 por um grupo de pesquisadores brasileiros que produziu o primeiro modelo de transcrição automatizada de textos para a língua portuguesa na plataforma Transcribos. A equipe era composta por 6 doutores com formação nas áreas de paleografia, diplomática, codicologia, filologia, história, arquivologia e humanidades digitais, uma mestre em história, um graduado em arquivologia, ou arquivística, e 4 graduandos alunos de primeiro ciclo, né, em letras e história. O projeto de produção desse modelo teve uma etapa de preparação da equipe para uma formação bem sólida nas ciências do manuscrito, paleografia, diplomática, codicologia, para depois proceder com qualidade e segurança às transcrições na plataforma e suas respectivas revisões por pares, treinando o Transcribos para lidar com manuscritos em língua portuguesa da época moderna. A metodologia de trabalho para a preparação do modelo consistia em selecionar, através da Digilab, documentos inquisitoriais, especificamente referentes ao Brasil Colônia, que tivessem em bom estado de conservação, para não criar ruído na comunicação com as imagens ruins, né? Imagens com boa qualidade de digitalização, características caligráficas variadas, abrangendo todo o período de funcionamento da instituição. A escolha por esses documentos se deu pelo fato de apresentarem uma digitalização de ótima qualidade, já terem validade histórica e paleográfico-diplomática asseguradas pela instituição custodiadora e serem de grande relevância histórico-social e linguística, com trabalhos sistemáticos feitos há anos pelo mundo afora. Tá?
Para a preparação do modelo, depois da seleção desses facsímiles, foi criada uma coleção dentro da plataforma e distribuídos os folhos a serem transcritos entre os bolsistas e pesquisadores da equipe, né? Tanto voluntários quanto bolsistas, como eu falei, né? Depois de feitas essas transcrições, elas eram trocadas e revisadas por pares para garantir a qualidade da informação que nós estávamos inserindo no sistema. Quando nós fizemos o nosso modelo, ele ainda era o sistema de baixar o programa, né, e utilizar. Hoje ele só funciona online, mas as imagens que eu estou mostrando são do tempo em que nós estávamos preparando o modelo. O projeto de criação do M1 contou com bolsas fornecidas pelas maiores agências de amparo à pesquisa brasileiros, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, que é uma modalidade que nós temos especificamente no Brasil para alunos em formação, no primeiro ciclo, Programa Institucional da Universidade Federal da Bahia, sob a minha coordenação geral. A coordenação técnica e executiva ficou a cargo das professoras doutoras Lúcia Xavier e Lívia Magalhães. Além dos bolsistas de iniciação científica, uma equipe de voluntários também trabalhou com o mesmo afinco para que o projeto se tornasse uma realidade. Ao longo das atividades do projeto, os membros da equipe, além de fazerem o trabalho de transcrição e revisão, né, participaram de eventos, apresentaram comunicações, palestras, conferências, ofereceram aulas abertas, demos cursos de capacitação para usuários, além de publicar os resultados parciais e finais dos trabalhos em periódicos científicos. Né. Hoje, além do modelo M1, o General Português M1, com margem de erro de 3,80, que foi disponibilizado por Lúcia Furquim Werneck Xavier, em nome de toda a equipe, e com acesso gratuito e aberto, em setembro de 2022, também, os usuários também têm o Transcribus Português Handwrite M2, que foi feito pela equipe do próprio Transcribus e disponibilizado de forma também gratuita em outubro de 2022, com margem de erro de 8%. Entre os anos de 2021 e 2022, foi produzido em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, um terceiro modelo, intitulado TRAPRINC, servindo-se de material e metodologia bastante semelhantes ao M1, mas com uma quantidade significativamente maior de entradas. Foi disponibilizado na plataforma em julho de 2023, com margem de erro de 5,20%. Portanto, os usuários das tecnologias digitais têm agora à sua disposição 3 modelos públicos para transcrição automatizada de textos em língua portuguesa dentro do Transcribus. Independente da margem de erro, cada modelo tem melhor desempenho em relação ao tipo caligráfico a ele apresentado. Tá? Isso significa que tanto aqueles que necessitam de uma transcrição rápida de textos para tomar conhecimento superficial do teor, no caso dos arquivos, por exemplo, essa transcrição ligeira, ela ajuda bastante na descrição dos itens de âmbito e conteúdo. Tá? Quanto àqueles que querem agilizar o trabalho inicial de transcrição para futuras edições, ou apenas para análise de conteúdos, possuem ferramentas confiáveis de otimização significativa do trabalho. Nós podemos levar 20 minutos, meia hora para transcrever um folho, quando uma face, né, de um folho reto, folho verso, quando o Transcribus faz isso em 12 segundos, 20 segundos, 13 segundos, né? Dependendo do grau de dificuldade que nós apresentarmos a ele. No caso do MOOC, foi feita a transcrição inicial pelo Transcribus. Os alunos fizeram a revisão da própria transcrição, ainda dentro do Wixsource, utilizando critérios filológicos e paleográficos pré-estabelecidos e disponibilizados por mim, disponibilizados na aba Atividades. Após a edição dos primeiros maços disponibilizados na Wixsource, a aplicação desses critérios foi sendo cada vez feita com mais precisão pelo próprio programa, né? Portanto, mesmo sem o uso direto, via linha de comando ou script personalizado, esse componente de inteligência artificial em código aberto desempenhou um papel fundamental no sucesso da experiência colaborativa de transcrição.
As vantagens, uma das grandes vantagens do sistema Wiki é a possibilidade de etapas de validação explícitas aos usuários que acessarem as transcrições. Né? Eles vão vendo, por exemplo, iniciando transcrições de fólios não revisadas pelas pessoas autorizadas para revisão e validação, né? Nem todos podem revisar e validar. Né? Depois passa pelo estágio de transcrições revisadas, mas aguardando validação, e depois nós chegamos ao último estágio, que é o estágio das transcrições validadas e, quer dizer, revisadas e validadas, né? Finalizando a apresentação, é sempre bom lembrar que as máquinas, assim como as pessoas, são falíveis em diversos aspectos, inclusive na interpretação de grafemas, né, de traços manuscritos, de traços de letra. Essa falibilidade, demanda uma revisão criteriosa a partir de conhecimentos humanos robustos em paleografia e diplomática, que são essenciais para garantir a qualidade do trabalho de transcrição e a fidedignidade dos textos gerados. A paleografia fornece ferramentas para decifrar e interpretar manuscritos em diferentes contextos históricos, enquanto a diplomática avalia a autenticidade, proveniência e valor desses documentos. Ambas as ciências, que são irmãs, nasceram juntas, tá? Se complementam, formando a base para uma análise documental completa para a criação de modelos precisos nas plataformas de transcrição automatizada. Não adianta só saber utilizar as plataformas, nem saber programação, se não se souber com muita qualidade e precisão paleografia e diplomática. Essas ciências também desempenham um papel fundamental na educação e na formação de novos profissionais que trabalham com manuscritos, em especial em contextos históricos. Esses conhecimentos em paleografia e diplomática capacitam os pesquisadores e os técnicos a reconhecerem os erros e as inconsistências que vão sempre aparecer nas transcrições automatizadas e mesmo nas transcrições feitas por pessoas, né? O que é essencial para qualquer revisão e mais ainda para as modelagens em plataformas de transcrição automatizada. Sem essa formação humana em paleografia diplomática, mesmo as ferramentas mais avançadas podem ser usadas de forma inadequada ou resultar em erros significativos na interpretação de documentos, sobre os quais podem se basear interpretações das mais variadas, né? Bastante equivocadas às vezes. Por fim, o uso de transcritores automáticos é uma revolução no campo da pesquisa histórica e documental. Entretanto, essa revolução só pode ser plenamente aproveitada se combinada com o conhecimento humano especializado, capaz de interpretar e corrigir os erros gerados pela máquina, pois os avanços tecnológicos não substituem, mas antes reafirmam a importância dos conhecimentos tradicionais em paleografia e diplomática. Assim, no caso dos documentos referentes à Revolta dos Malês, cujas informações são tão necessárias para a complementação das descrições do banco de dados do APEB, o processo de transcrição colaborativa na Wiksource, iniciado pelo Transcribus, apresentou duas vantagens. O ecossistema Wiki possibilita a intervenção coletiva com controles de validação que garantem a qualidade da informação final, e a utilização do Transcribus deu muita celeridade ao trabalho. E eu concluo essa apresentação, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar aqui, mesmo que virtualmente, compartilhando essa experiência com vocês.